Você trabalhou por anos contribuindo para o INSS, no dia que precisa de um benefício, fica sabendo que os vínculos do CNIS estão com pendências. E aí você fica, como assim? Se eu nunca deixei de pagar e na verdade eu sou obrigado a pagar, como é que existe essa pendência? Hoje você vai entender por que isso acontece e vai aprender a resolver esse problema para ter seu benefício concedido. Fica ligado no vídeo. Primeiramente, vale a pena explicar como que o serviço acerto de vínculos e remunerações e recolhimentos ocorre no INSS. Quando você tem alguma pendência de vínculo, seja ele por falta de data fim, falta de remuneração, ou qualquer outro tipo de pendência, no INSS existe este serviço para você fazer o acerto, que é acerto de vínculos, remunerações e recolhimentos. Esse serviço aqui, ele não está disponível no meu INSS, nem pelo site, nem pelo aplicativo. Então, como é que você faz para pedir? Se você for solicitar esse serviço, você só consegue pedir pelo 135. Então, você vai ligar para o 135, lembrando que a ligação para o 135 era paga, custava o preço de uma ligação local, só que, se não me engano, desde março do ano passado, que está gratuito. Então você pode ligar para um 135, que é como se estivesse ligando para um 0800, é gratuito. Então você liga para um 135 e pede esse serviço aqui, acerto de vínculos, remunerações e recolhimentos. Quando você faz esse pedido pelo 135, você vai estar pedindo processo isolado. Ou seja, você descobriu, você acessou ali o sistema do meu INSS, baixou o CNIS e percebeu que existiam pendências nos seus vínculos. Quando você percebeu isso, para agilizar, para facilitar quando você for precisar de um benefício, o benefício sai mais rápido, você já pede de antemão o acerto de vínculos através do 135, e aí desta forma você vai pedir o processo de forma isolada. Mas se por acaso você já deu entrada aí em um benefício, um salário maternidade, um auxílio-doença, uma aposentadoria, caso seus vínculos estejam precisando de acerto, então esse processo de acerto ele vai ser feito dentro do processo administrativo. Então, assim, se você já pediu benefício e está pendente de acerto, não tem problema. O servidor ele vai fazer o procedimento dentro do processo administrativo. Agora, se você pretende solicitar o seu benefício e já sabe que tem uma pendência de vínculos, é recomendável que você faça logo o requerimento do acerto de vínculos de forma isolada, até para permitir que você tenha o seu processo analisado pela aplicação automática do INSS. Porque se você pede um benefício e seus vínculos estão com pendências, obrigatoriamente vai passar por um servidor do INSS. Isso quer dizer que vai demorar mais. Agora, se você tinha pendência no vínculo, pediu o acerto de antemão, antes de pedir o benefício, durante o processo de acerto já foram regularizadas todas as pendências, quando você for pedir o seu benefício, o salário maternidade ou aposentadoria, as suas chances de o benefício ser analisado pelo robô do INSS, né? E assim ser concluído bem mais rápido, aumenta muito. Então, é muito recomendado que você faça o pedido de forma isolada antes que precise do seu benefício. Mas caso você já tenha dado entrada no seu benefício, não tem problema. Aqui cabe uma pequena observação. Se você já vai dar entrada no seu benefício e percebe que você está com pendências de vínculos, é melhor você dar entrada no seu benefício para você não perder a data de entrada do requerimento. Porque quando o seu benefício é concedido, só é considerado, o pagamento ele vai ser a partir da data de entrada do requerimento. Ou seja, vou dar entrada no benefício hoje e eu sei que eu estou com pendência de vínculos. Se for dar entrada no processo isolado, vai demorar. E aí, quando você for dar entrada no processo administrativo,
você só vai receber a partir da data de entrada do requerimento do processo administrativo. Ou seja, não compensa. Se você vai dar entrada hoje e sabe que está com vínculos pendentes, né? Pendência de vínculos, mesmo assim é recomendado que você dê entrada logo no processo administrativo para você receber a partir da data de entrada do requerimento. Agora, se não, se você pretende dar entrada daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí sim eu recomendo dar entrada primeiro no processo isolado para facilitar o processo administrativo do benefício depois. Todos os links que eu vou utilizar aqui, não se preocupe que eu vou colocar na descrição do vídeo. Normalmente quando eu estou explicando qualquer coisa, eu uso aquele princípio de Pareto, que ele diz praticamente que 20% do conteúdo resolve 80% dos casos, mais ou menos isso. Em relação a benefício do INSS, eu digo que essa proporção ela não é exata, né? Vai depender de cada caso. Para benefício do INSS, eu acredito que a proporção seja de 10, de 1 para 9, ou seja, de 10 para 90. Quer dizer que 10% do conteúdo pode resolver até 90% dos casos. E o que eu vou fazer aqui é justamente falar sobre os principais casos, os principais pontos que eu sei que vai resolver 90% dos problemas. Sim, o INSS ele pede a seguinte documentação para a comprovação de tempo de contribuição, que é o que nos interessa aqui para quando for fazer o acerto de vínculos. Quando o empregado ele é do tipo empregado, né, que é de carteira assinada, ou desempregado, ele já está desempregado, mas já trabalhou em algum momento, o INSS pede essa documentação aqui. Mas o que é o principal dentre toda essa documentação aqui? O que é mais fácil de conseguir e o que resolve a maioria dos problemas? É a carteira de trabalho. Se você tem um vínculo com pendência e você tem esse vínculo anotado corretamente na carteira de trabalho, você vai usar a carteira de trabalho. Ah, mas eu não tenho a carteira de trabalho, eu perdi a carteira de trabalho, como é que eu faço? Normalmente, o segundo documento mais utilizado é a declaração do empregador. E aí, na declaração do empregador, ele vai explicar, ele vai dizer lá o seu nome, o período que você trabalhou, qual foi a sua função. Mas aí você pode dizer, não, mas a empresa que eu trabalhei já quebrou, não existe mais, foi declarada falência, aí eu não tenho carteira de trabalho e a empresa não existe mais, como é que eu vou conseguir comprovar? Se você tiver o contrato de trabalho, o termo de rescisão contratual, pode servir. Mas se for um vínculo muito antigo, você não tem mais nenhum documento, qual seria o documento mais fácil de conseguir desses aqui? Seria, deixa eu ver se eu encontro aqui, é o extrato analítico aqui. Comprovante de recebimento de FGTS ou o extrato analítico de conta vinculada ao FGTS aqui. E onde é que você vai conseguir esse documento? Na Caixa. Mas se você não tem o vínculo anotado na carteira de trabalho, não tem um contrato, a empresa não existe mais, então você vai na Caixa Econômica Federal e vai pedir o extrato analítico da conta do FGTS, porque provavelmente no tempo que você trabalhou nessa empresa, a empresa depositou o FGTS e esse registro vai estar no sistema da Caixa Econômica. Então você vai na Caixa Econômica e pede esse documento, que serve também para comprovar o seu vínculo. Se o seu caso não for nenhum desses que eu falei aqui, então você vê aqui os demais casos e vê qual é a sua situação. Passando mais aqui para baixo, nós temos o trabalhador avulso. Ele presta serviço para várias empresas. E aqui abaixo tem a documentação que o INSS pode pedir para você comprovar o seu vínculo. Não vou me aprofundar nesse caso, porque esse aqui é a minoria. Então eu vou passar aqui para baixo. Empregado doméstico, o documento mais comum que é apresentado é a carteira de trabalho. Se for o contribuinte individual, que é a pessoa que paga por conta própria, você vai apresentar o carnê,
Aquele carnezinho laranja que você compra em papelaria e preenche lá todo mês, vai pagar na lotérica, normalmente paga na lotérica, você apresenta esse carnê. Se você for um prestador de serviço, normalmente você tem um contador, e aí você vai pedir o Prolabore ao contador, que é um documento que comprova a sua contribuição. E aqui mais para baixo, contribuinte facultativo, né? Se você paga de forma facultativa, o documento mais comum para você comprovar o seu vínculo também é através do carnê. Aqui, se você for professor, você vai comprovar com o registro na carteira de trabalho. Às vezes já consta no CNIS, o empregador já informa que você é professor, e já consta no CNIS que você é professor. E aqui tem outros casos, né? Tem outros casos, tem caso da certificado de reservista, para quem prestou serviço para o Exército, Marinha ou Aeronáutica, tem a certidão. E aí você vê direitinho aí qual é o seu caso específico. Mas a maioria, 90% dos casos de pendência de vínculo são esses aqui que eu falei. E aí, para o caso de acerto de vínculos e remunerações, vocês têm esse documento aqui que vocês podem preencher, que é o requerimento de atualização do CNIS. Você vai colocar aqui seu nome, CPF, seu NIT, PIS, né? Sua data de nascimento, nome da mãe. O NIT, o PIS, o PASEP, o NIS, ele vai estar no seu CNIS. Você confere no seu CNIS que ele aparece lá o número. Aí aqui abaixo você vai preenchendo, você coloca o seu tipo de filiação, se é empregado doméstico, o CNPJ da empresa, o nome da empresa, data de admissão, data de rescisão. E aqui você vai preenchendo, você vai baixando, você vai preenchendo, se é CLT, se é RGPS, se é urbano, se é rural. E aqui abaixo você preenche. Se você achar complicado esse preenchimento aqui, esse documento ele não é tão obrigatório, tá? Ele serve apenas para você esclarecer, para você ser mais específico. Se você quiser ser mais específico, deixar mais claro, e você souber preencher, você preenche isso daqui. Vai preenchendo o que você achar que deve preencher, não é obrigado a preencher tudo, você só vai preencher a quantidade de vínculos, de informações que você quer alterar. Lá embaixo você coloca o seu local, a sua cidade, né, a data e assina. Mas lembrando que não é um documento obrigatório, serve só para você explicar especificamente o que é que você quer. Tanto que se você fizer uma declaração, um despacho, né, de caneta mesmo ou digitado, e colocar sua assinatura no final, o local, a data e a assinatura, ele vale também. Então, se você achar isso aqui complicado, você pode fazer também por fora, com uma declaração por fora. E aqui é em relação ao acerto de contribuições. Você vai dizer, não, mas contribuições não é a mesma coisa de remunerações, não? Não, o INSS ele trata diferente. Nesse outro documento aqui, ó, se você prestar atenção, o acerto de vínculos e remunerações, ele serve para empregado e serve para empregado doméstico. Já nesse outro requerimento aqui, que é acerto de contribuições, ele vai valer para contribuinte individual, facultativo e segurado especial, para outros tipos de filiações. Então, se você for um desses três aqui, o requerimento que você vai utilizar é o acerto de contribuições. Ele é muito parecido com o outro. Você vai preenchendo aqui seus dados pessoais e aqui embaixo você preenche o que é que você quer. A competência, o ano, o NIT, se você quer incluir, se você quer excluir. E aí você vai botando aqui. Se você achar, e aqui você coloca a sua cidade, a data e a assinatura. Aí novamente, se você achar complicado o preenchimento disso, você pode explicar a sua situação, contar a sua história em um despacho separado e colocar a sua cidade e a data e a assinatura no final para você achar melhor de fazer, né? Se você não conseguir fazer por esse requerimento. Agora, esse documento aqui, ó, que é a declaração de tempo de contribuição ao RGPS, ele serve para um empregado ou desempregado.
Se você tem lá seu vínculo que está em aberto, que está faltando remuneração de uma determinada empresa, não vale você fazer uma declaração, uma autodeclaração dizendo que trabalhou da data X à data Y, ou que recebeu R$ 1.000, R$ 2.000. Isso daí não vale para o INSS. Esse tipo de informação, ele vai servir, ela é obrigatória e é o empregador que tem que informar. É tanto que aqui abaixo, se você for aqui abaixo, ele tem o visto do dirigente do órgão competente. Ó, tem que ter um carimbo e assinatura do profissional que responde pela empresa. Então, se você for fazer um acerto de vínculo, pode até não ter esse requerimento, mas esse requerimento aqui, ele é obrigatório, porque é a empresa que tem que preencher. Você não pode preencher pela empresa. E você pode até preencher pela empresa, se as informações estiverem corretas, mas embaixo tem que ter o carimbo e a assinatura da empresa confirmando a informação. E aqui pode ter ficado um pouco confuso. Essa declaração aqui foi o que eu expliquei nessa parte aqui, ó. Se você apresentou a carteira de trabalho e é suficiente, o seu vínculo já consta na carteira de trabalho, então não tem necessidade de apresentar esse documento. Agora eu disse, se você não tiver a carteira de trabalho, não tiver o contrato de trabalho, ou não foi ainda atrás do extrato analítico do FGTS, mas tem condições de falar com a empresa, que era essa documentação aqui, ó, declaração do empregador, o empregador, ele não pode fazer de qualquer jeito não, ele não pode fazer uma declaração de qualquer jeito não, ele vai ter que seguir esse modelo aqui. Então, quando eu digo que esse documento ele é obrigatório só quando você apresenta a declaração do empregador. Se você já apresentou a carteira de trabalho e o vínculo está na carteira de trabalho, ou se você já tem um contrato de trabalho, ou se você apresentou o extrato analítico do FGTS, então não precisa apresentar esse documento. Esse documento é só quando é a empresa que vai declarar o seu vínculo. Então, se for a empresa que for declarar o seu vínculo, o documento é esse aqui. Ela tem que seguir esse modelo. E praticamente esses são os casos. Acredito que do que eu falei aqui, cerca de 90% dos casos são esses que eu falei aqui. Espero que eu tenha conseguido ajudar. E você poderá me ajudar também interagindo com o canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.